Pronto, estamos gravando. Aí a gente vai falar sobre sistema de numeração binária. Na verdade, esse sistema de numeração binária, esse raciocínio que eu vou explicar para o sistema binário, ele serve para outros sistemas de numeração também, sem ser o binário. Porque o binário é o mais utilizado, né? Porque por conta do computador, que usa os dígitos 0 e 1, então tem alguns programas de celular também que usam o sistema binário, né, até para poder fazer as coisas mais rápido. Então, ele é o que aparece nas questões de vestibular, principalmente no Enem. Ano passado, o Enem veio com essa segunda questão aqui, do lado direito da tela, né, que ele pedia para você pegar um número de base decimal, que no caso era o 21, né, 9 mais 12, e ele pedia para converter esse número para número binário. Essa questão aqui do lado esquerdo, ela já é o contrário. Ela já me dá um número binário e pede para eu converter para um número decimal. Então, eu separei exatamente as duas questões para a gente não ser surpreendido, né? Caso apareça conversão do número decimal para número binário, a gente faz de um jeito, número binário para número decimal, a gente faz de outro jeito. E o raciocínio que eu vou utilizar, tanto para um quanto para outro, ele serve também para outras bases que não só a binária. Por exemplo, um sistema de numeração de base 3. O raciocínio vai ser o mesmo, tanto para a conversão da esquerda quanto para a da direita. Então, vamos fazer o primeiro, o da esquerda, que é essa questão é nova, essa questão ela não apareceu ainda no Enem, mas ela está no banco de questões do INEP, que fala o seguinte, deixa eu aumentar aqui o tamanho. A gente tem um número, tem que aumentar mais ainda, que ainda está pequeno. A gente tem um número que é o número 10101, né, que é o que ele fala aqui no enunciado. Ele te dá toda uma explicação, que é o que você falou. A gente interpreta o enunciado, e pelo enunciado você consegue resolver, mas se você já souber o esqueminha do sistema de numeração binária, você faz muito mais rápido, não precisa nem se preocupar tanto com o enunciado. Então, ele quer a representação do número 10101 na base 10. Esse número aqui, quando ele está só com dígitos 0 e 1, ele não colocou parênteses, mas esse número aqui a gente coloca um doisinho embaixo, que quer dizer que é um número binário, que está na base 2, que só utiliza os dígitos 0 e 1. Como é que eu vou converter esse número aqui para um número real? Desculpa, por um número decimal, né? A gente vai fazer o seguinte, você vai pegar de trás para frente, não começa do primeiro dígito, não. Você vai pegar esse primeiro cara aqui, ó, e vai resolver essa potência aqui. Ó. Ficar retinho aqui. Ó. Você vai fazer esse cara, que é o 1, vezes 2 elevado a zero. Beleza? Você vai pegar esse númerozinho aqui, vezes 2 elevado a zero. Você vai pegar esse númerozinho aqui, que é quem? Que é o zero, não é isso? Vai ficar torto mesmo. Que é o zero, Isso. você vai fazer 0 vezes 2 elevado a 1. Hum, Entendeu? E vai na sim. ordem. Esse aqui, você vai fazer ele vezes 2 elevado a quanto? Então vai ser 1 vezes 2 elevado a 2. 2. Esse penúltimo aqui, você vai pegar ele e vai fazer 0 vezes 2 elevado a 3. Sempre potências de 2, tá vendo? E sempre da Uhum. direita para a esquerda. Começa com 0, da direita para a esquerda. E o último, que vai ser esse número aqui, vezes 2 elevado a quanto? 1 vezes 2 elevado 4. a 4. 4. Beleza? Agora você vai Beleza. calcular esses resultados. Lembrando que alguns você não vai nem precisar, porque já vai saber que vai ser zero. Então, aqui, por exemplo, vai dar 1 vezes 1, que é 1, não é isso? Isso. Rosa, vai dar quanto? 0. Laranja, vai dar quanto? 4. 4. O azul a gente não precisa fazer, porque vai dar zero. E o último, que é o vermelhinho, vai dar 16, é 16. isso? O que Isso. você faz agora? Soma todos esses resultados. Então, como é que você converte esse número amarelo aqui, né? Quem vai ser esse número amarelo aqui se você converter ele para um número decimal? Ele vai ser 1 mais 0, mais o laranja, que deu 4, mais o azul, que deu 0, mais o vermelho, que deu 16. Quanto vai dar isso?
21. 21. Então, na verdade, esse número binário aqui da esquerda, ele corresponde ao nosso número 21 decimal. Então, o gabarito aqui, 21, letra E. Beleza? Show. Então, esse esqueminha aqui para você transformar um número binário num número decimal. Você vai pegando as potências de trás para frente aqui. Cada número vezes a potência de 2. O número vezes a potência de 2. E vai aumentando as potências de 2 aqui. Tá? Questão do Enem do ano passado. Ele agora pede o contrário. Agora ele fala que ele tem um número decimal, que no caso é o 21. Tá vendo? Exatamente por um acaso é o mesmo número, né? Ele tá vendo? Ele me deu o número 21 e ele quer saber como é que eu transformo o 21 para número binário, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, você vai pegar o 21 aqui e você vai dividir por 2. Como a gente está falando de número binário, a gente vai pegar ele e vai dividir ele por 2. Se fosse para a base 3, você ia dividir por 3. Se fosse para a base 4, você ia dividir por 4. Vamos lá, se eu dividir por 2, quanto vai dar o meu quociente? 10. E o resto? 1. 1. Beleza? Fechei. Aí agora, esse quociente aqui ainda dá para dividir por 2. O que você vai fazer? Você vai dividir o quociente por 2. De novo. Vamos lá, se eu dividir por 2, vai dar quanto aqui? 5. 5. E o resto? 0. 0. Beleza. Ainda dá para dividir o quociente por 2? Dá. Então continua dividindo. Divide por 2 de novo. Você vai dividir até não conseguir mais. Até chegar no momento que você não consegue dividir mais. Dá quanto? 2. Sobra 1. 1. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Dá. Então divide por 2. Vamos dividir por 2. Vai dar quanto? 1. 1. E sobra nada, 0. né? Dá para Isso. dividir 1 por 2? Não. Então acabou. Aí o que você vai fazer agora para você transformar esse 21 aqui em binário? Tá vendo? O 21 decimal, ele vai ser qual o número binário? Aí você vai pegar o último quociente. Quem é o meu último quociente, né? 1. Você vai colocar Sim. aqui, ó, o último quociente. E os restos de baixo para cima. Último quociente e restos de baixo para cima. Quem é o próximo resto? Primeiro resto ali é o 0. 0. Beleza? Aí agora, o próximo 1. resto é 1. O próximo resto, 0. 0. E o próximo resto, 1. 1. Caramba! Deu certinho. Pronto. Então, o 21 é exatamente esse númerozinho binário aqui. Beleza? Uhum. Então, aí você bota um. Normalmente a gente bota um parênteses assim e o 2 aqui, ó, para indicar que ele é um número binário. Beleza? Então, essa aqui é a maneira de você converter um número decimal para número binário, vai dividindo por 2, pega o último quociente e os restos de baixo para cima. E essa aqui é a maneira de você converter um número binário em número decimal. Beleza? Ótimo. Oi? Foi. Tá. Vou apagar aqui, rapidinho. Essas duas questões são duas questões do modelo do Enem, que usa muito os números binários, exatamente como a gente falou no início da aula, que fala sobre. Tem muita aplicação no dia a dia, né? E o Enem trabalha com contextos do dia a dia. Já os outros sistemas de numeração, eles já não são assim. Por isso que eles não são muito usados no Enem. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Vou te dar, por exemplo, vamos lá, vou pegar um outro exemplo aqui agora, ó. Eu vou pegar um número na base 3. Se eu pegar um número na base 3, em outra base que não seja binária, se eu pegar, por exemplo, um número na base 3, ele é um número que usa os dígitos 0, 1 e 2 só. O binário usa 0 e 1. Na base Sim. 3 usa 0, 1 e 2. Na base 4, 0, 1, 2 e 3, entendeu? Aí vamos lá, vamos Entendi. pegar esse número aqui, ó. 1, 1, 2, 0. Beleza? Beleza. É um número que está na base 3. Como é que eu transformo esse número aqui para um número decimal, Maria?
a gente vai fazer o seguinte, ó, pega o último dígito e vai fazer ele vezes quem? Vezes 3 elevado 3 a zero. elevado a zero. Ao invés de ser vezes 2 na base binária, não é vezes 2? Na base Isso. 3 vai ser com vezes 3 elevado a zero. Aí agora, esse 2 aqui, vou pegar 2, 2 vezes 3 3, elevado a 1. 1. O próximo 1 vai ser vezes 3, 1 vezes 3 elevado a 2. E o próximo, que é o último, 1 vezes 3 elevado a 3, não é isso? isso. Beleza, agora vamos para os resultados. Esse cara aqui, o primeiro, 0. 0, Segundo, 6, o terceiro, 9, 9. Deixa eu botar um parênteses para o lado. E o laranja, 27. 27. Então, quem vai ser esse número aqui na base 3, na verdade? Você vai somar o 0, somado com o 6, somado com o 9, somado com o 27. Dá 42. 27, 36, 42. Perfeito. Então, esse aqui é o nosso número 42. Mas você percebe que o raciocínio é exatamente o mesmo da base 2. Não muda nada, Verdade. só muda a potência. Na base 3, você vai usar com a base 3. Ou seja, com esse sistema, a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de base, entendeu? Com qualquer tipo de base vai funcionar. Deixa eu parar aqui, peraí. Aí agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar agora um sistema ao contrário. Agora eu vou pegar um número qualquer. Vou pegar um número, sei lá, 57. Não, vou botar 50. Como é que eu passo 50 para a base 3, por exemplo? Entendeu? Como é que a gente vai passar ele para a base 3? O que você vai fazer? Você vai usar o mesmo raciocínio que a gente usou para a base 2. Vou pegar os 50, vou dividir por 3. 3. Aí vamos lá. 50 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 15? 16? Vamos lá. Esse aqui vai dar 1, sobra. O 2. 5 sobra 2. Aí 20, baixou 20. 16. Vai dar 3 vezes 6, 18, né? Sobram Sobra 2. 2. Então, o resto 2, beleza? Beleza. Aí agora eu vou fazer o seguinte: vou dividir o 16 por quanto de novo? Por 3. 3. Se eu dividir por 3, vai dar 5, sobra 1, Sobra 1. certo? Certo. Vou dividir agora por 3 de novo. Por 1. Vai dar 1, sobram 2. Dá Isso. para dividir? Não. Se não dá para dividir, acabou. Aí o que a gente faz agora? Quem vai ser o nosso 50, na verdade? Ele vai ser o último quociente. Quem é o nosso último quociente aqui? 1. 1. Então, vou colocar aqui o 1. E os restos de baixo para cima. Então, vamos lá. Primeiro resto, 2. 2. Então, coloco o 2 aqui do lado. Próximo resto, 1. 1. Próximo resto, 2. 2. Certo? Certo. Acabou. Esse aqui vai ser o nosso número 50 na base 3. Então, 50 na base 3, ele é escrito assim. 1, 2, 1, 2 na base 3. Beleza? Beleza. Tranquilinho. Bacana. Então, isso daí é bom, porque se cair de novo o sistema de numeração de base no Enem,
já sabe mais ou menos qual é o processo. Não precisa ficar perdendo tempo com o enunciado, nem com o texto, entendendo o texto que ele vai explicar e que nem sempre ele explica da melhor maneira possível. Né? Tá bom? Otimiza muito tempo, tá ótimo. Valeu. Então tá, Maria, eu vou botar esse vídeo lá pro pessoal depois assistir, tá bom? Beijo, Tá tchau, tchau. ótimo. Tchau, boa noite. Boa noite. Valeu.